Opa, tudo bem? Eu sou o Luiz Camargo e seja muito bem-vindo. Neste 7 de setembro, Lula experimentou o gosto amargo de sua impopularidade. Um verdadeiro clima de velório dominou Brasília. O que era para ser a celebração da nossa independência se tornou um evento vazio, sombrio, sem povo e sem alegria. Aí eu te pergunto, onde estavam os 60 milhões de brasileiros que escolheram o ladrão ao invés do capitão? E claro, Bolsonaro não iria perder a oportunidade de mostrar a diferença abissal do que era o dia da independência na sua época. Mas enfim, na manhã desta quarta-feira, o ministro Dias Toffoli, aquele que era advogado do PT e que repetiu por 2 vezes o concurso para juiz de primeira instância, simplesmente anulou todas as provas obtidas por meio de acordo de leniência da construtora Odebrecht e dos sistemas de propina da empresa. Esses acordos serviram de base jurídica para diversas acusações e processos na Operação Lava Jato, como os que envolvem o criminoso e atual presidente do país, Luiz Inácio Lula da Silva. Lembrando que o acordo de leniência é o mesmo que delação premiada, porém, o primeiro se aplica a empresas e o segundo a pessoas físicas. Em sua decisão, Toffoli critica a prisão de Lula, ocorrida em 2018. Para o ministro, a prisão poderia ser chamada, nas palavras dele, de um dos maiores erros jurídicos da história do país. Mas não só isso. Abre aspas para o ex-advogado do PT. Tratou-se de uma armação fruto de um projeto de poder de determinados agentes públicos em seu objetivo de conquista do Estado por meios aparentemente legais. Em seguida, o ministro afirma que esse episódio foi o verdadeiro ovo da serpente dos ataques à democracia e às instituições que já se pronunciavam em ações e vozes desses agentes contra as instituições e ao próprio STF. Fecha aspas. O advogado de porta de cadeia que foi alçado pelo seu cliente, a ministro do STF, está dizendo que a operação, onde os criminosos confessaram e ainda devolveram para os cofres públicos mais de 6 bilhões de reais que foram roubados, foi uma armação. Está dizendo também que 9 juízes das 13 instâncias da nossa justiça que condenaram Lula também fizeram parte dessa armação. Não só esses juízes, como os próprios colegas da Suprema Corte. Ninguém pode esquecer que ocorreu no Brasil, no Mensalão, na Lava Jato, muito embora tenha havido uma anulação formal, mas aqueles 50 milhões das malas eram verdadeiros, não eram notas americanas falsificadas. O gerente que trabalhava na Petrobras, ele devolveu 98 milhões de dólares e confessou efetivamente que tinha assim agido. Em relação à última questão do nosso simpatizante aqui, de um governo corrupto, que foi colocado para fora do Brasil pela corrupção, pela falta de vergonha na cara de quem roubava bilhões e bilhões, se ao invés de roubar bilhões, tivesse investido na segurança, se ao invés de desviar dinheiro para construir porto em Cuba, tivessem investido em presídio, nós estaríamos muito melhor. Obrigado. O que aconteceu na Petrobras foi crime mesmo, não foi política. O que aconteceu na Eletrobras foi crime mesmo. O que aconteceu na Caixa Econômica Federal foi crime mesmo. O que aconteceu no crédito consignado foi crime mesmo. O que aconteceu nos fundos de pensão foi crime mesmo. O amigo do meu pai está apenas fazendo o que a esquerda sempre fez no decorrer da história: reescrever o passado para controlar o futuro. Bom, a semana do 7 de setembro, semana da independência do Brasil, foi justamente a semana em que o regime que tomou esse país de assalto mais avançou em sua agenda totalitária.
Na segunda-feira, o STF validou o trecho da Lei da Reforma Agrária que permite a desapropriação de terras, mesmo que sejam produtivas. A permissão foi aprovada por unanimidade durante o plenário virtual. A decisão foi proferida em resposta a uma ação movida em 2007 pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, que alegou que os requisitos de produtividade e função social não deveriam ser aplicados simultaneamente a propriedades rurais. O relator da ação não poderia ser outro senão o ministro Edson Fachin, que antes de ser indicado para o STF pela Dilma, advogou para o MST. O ministro resumiu sua decisão da seguinte forma, abre aspas, é pelo uso socialmente adequado que a propriedade é legitimada. A consequência relativa ao descumprimento das obrigações que incidem sobre o proprietário é a desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública, para o caso dos imóveis urbanos, ou da dívida agrária para os rurais. Fecha aspas. Ou seja, o Supremo deixou claro que o direito à propriedade no Brasil é relativo, pois em última instância a propriedade pertence ao Estado. Temos que entender que o capitalismo está profundamente enraizado na noção de propriedade privada. Os dois conceitos são inseparáveis e interdependentes, formando a espinha dorsal das sociedades livres e prósperas. Não é por menos que John Locke dizia que o direito à propriedade é um direito natural derivado do direito à vida e à liberdade. Afinal, quando uma pessoa investe seu trabalho em algo, ela adquire um direito natural sobre o que produziu e comprou através desse trabalho. A partir do momento que esse direito é coibido, ou mesmo relativizado, não somos mais donos do próprio nariz, somos escravos. Bom, a verdade é que já estamos no comunismo. O que era uma ameaça, agora se tornou realidade. No vídeo de hoje vamos nos aprofundar no que de fato está acontecendo no Brasil. Já adianto que o conteúdo será um tanto quanto indigesto, porém extremamente importante. Mas antes, como de costume, já deixe seu like no vídeo e um comentário qualquer, nem que seja só um alô mesmo, para assim ajudar no engajamento do vídeo. Aproveita também e confere se você continua inscrito no canal, aciona o sininho das notificações e, se for novo por aqui, me dê essa moral e se inscreva no canal. Lembrando que por conta dessa perseguição sumária às vozes conservadoras nas redes sociais, este canal está desmonetizado. Desde setembro do ano passado eu não ganho nem um centavo para fazer conteúdo aqui. Sendo assim, considere ser um patrocinador do canal. Você pode fazer isso de duas maneiras. Contribuindo com qualquer valor através do nosso Apoia-se, o link está aqui na descrição do vídeo e também fixado no primeiro comentário, ou você pode contribuir através do Pix. Minha chave Pix é o e-mail luiscamargopix@yahoo.com. Luiz Camargo Pix, tudo junto, luiz com z, @yahoo.com. É só .com, não tem BR. Lembrando que se não fossem mídias alternativas como esta, hoje estaríamos sendo manipulados pela imprensa que é patrocinada pelo governo Lula. Se desejar, dê um pause aí no vídeo para fazer a sua contribuição, que eu ficarei imensamente grato. Afinal, agora eu só posso contar com você. Feito? Então vamos lá. Edson Fachin, que foi o relator da ação, movida em 2007 pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, reconheceu a constitucionalidade de regras da Lei da Reforma Agrária de 1993 para desapropriação da propriedade privada que não cumprir sua função social, mesmo em se tratando de uma área rural produtiva. Na decisão, que inclusive foi seguida pela maioria em plenário, o ex-advogado do MST e ex-cabo eleitoral da Dilma se valeu de uma brecha do texto constitucional que menciona o cumprimento da função social da propriedade produtiva. Vamos entender a manobra que o ministro fez. O artigo 185 da Constituição deixa claro a impossibilidade de desapropriação de terras produtivas. Abre aspas. São insuscetíveis de desapropriação para fins de reforma agrária 1.
A pequena e média propriedade rural, assim definida em lei, desde que seu proprietário não possua outra. 2. A propriedade produtiva. Fecha aspas. Só que agora vem o pulo do gato. Abre aspas. Parágrafo único. A lei garantirá tratamento especial à propriedade produtiva e fixará normas para o cumprimento dos requisitos relativos à sua função social. Fecha aspas. Ou seja, Fachin interpretou o parágrafo único do artigo como indicativo de que a produtividade de uma propriedade é uma condição necessária, mas não suficiente para que ela cumpra a tal da função social. A Constituição também define os critérios para que uma propriedade rural tenha função social. Está no artigo 186. Abre aspas. 1. Aproveitamento racional e adequado. 2. Utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente. 3. Observância das disposições que regulam as relações de trabalho. 4. Exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores. Fecha aspas. Percebe como nossa Constituição elenca tudo de forma extremamente subjetiva, abrindo brecha para as mais diversas interpretações? Isso demonstra que o direito à propriedade privada no Brasil é tão relativo quanto é o conceito de democracia do Lula. E não é de agora, a nossa Constituição de 88 foi desenvolvida sob uma visão completamente socialista e autoritária. Agora, Fachin apenas deixou claro que, em última instância, o cidadão brasileiro não pode ser dono de nada. Para piorar, o STF está prestes a derrubar o marco temporal das terras indígenas, o que fará com que aqueles índios que são controlados pelas ONGs internacionais criminosas possam invadir e roubar do Brasil uma área equivalente a uma região sudeste. Isso praticamente arruinará o nosso agro, pois além dos milhares de agricultores que perderão suas fazendas, ninguém mais irá querer investir em terras que poderão ser tomadas já no dia seguinte. Mas não para por aí, o STF também formou maioria para proibir que qualquer prefeitura, governo do estado, governo federal, polícia ou qualquer outra instituição retire barracas ou outros pertences de mendigos ou cracudos de espaços públicos ilegalmente ocupados. Ou seja, na praça perto da sua casa ou até mesmo em frente de sua residência ou comércio, criminosos ou drogados podem simplesmente montar sua barraca e se acomodarem por tempo indeterminado. E se você chamar a polícia, a prefeitura ou a assistência social para resolver essa situação, ninguém poderá fazer nada. Mas voltando à questão do agro, entenda uma coisa. A única atividade econômica onde o Brasil tem expertise e grande peso no cenário internacional é o agronegócio, que também tem sido o nosso pilar econômico das últimas décadas. Temos a maior extensão de terras cultiváveis do planeta e um clima propício para a agricultura durante os 12 meses do ano. Alimentamos, sozinhos, 2 bilhões de seres humanos. É 10 vezes a nossa população. A cada 4 pessoas no mundo, uma só tem comida no prato graças ao produtor rural brasileiro. Entre 2002 e 2022, o PIB agrícola do país saltou em números deflacionados de 122 bilhões de dólares para 500 bilhões de dólares, o equivalente a uma Argentina. Mas por outro lado, temos que ter em mente que o projeto de médio prazo do atual governo é a transformação do Brasil em uma imensa favela continental, com toda a população nivelada na margem da pobreza e dependente das esmolas estatais. Como naquela frase do escritor americano Orson Scott Card: se os porcos pudessem votar, o homem com o balde de comida seria eleito sempre, não importa quantos porcos ele já tenha abatido no recinto ao lado. Sendo assim, é claro que o principal pilar da nossa economia precisa ser desmantelado. Já durante a campanha, o ex-presidiário chamava o agronegócio brasileiro de fascista e anunciava que o MST teria protagonismo em seu governo. Não é à toa que Lula fechou 6 linhas de crédito do BNDES reservadas para o agronegócio e abriu uma linha de crédito especial de 3 bilhões de reais para a Argentina.
Bom, para finalizar, vamos resumir o que está acontecendo no Brasil hoje. Relativização da propriedade privada, desmantelamento do principal pilar econômico do país, Suprema Corte formada por juízes que limpam a bunda com as páginas da Constituição e que ainda legislam no lugar do Congresso. E além disso, temos mais de 1.500 presos políticos. Os que não estão na cadeia estão usando tornozeleira eletrônica. Inúmeros jornalistas exilados. E qualquer cidadão pode sofrer busca e apreensão, ter suas redes sociais bloqueadas e ser preso a qualquer momento por conta de suas opiniões. Essa é a realidade do nosso país. Ou seja, somos apenas mais uma ditadura latino-americana como Cuba, Nicarágua e Venezuela. Por isso, achei acertada a campanha do Fique em Casa no 7 de setembro. Ficar em casa também é uma forma de protesto, ainda mais nessa data que nos últimos 4 anos as ruas ficaram tomadas por um verdadeiro mar de gente vestida de verde e amarelo. Só que agora isso precisa mudar. Precisamos voltar a invadir as ruas através de manifestações pacíficas, como sempre fizemos desde o impeachment da Dilma. Afinal, uma quadrilha de criminosos voltou à cena do crime e todas as nossas liberdades fundamentais estão sendo solapadas. Não podemos ficar acuados. Mas não só isso. Todo brasileiro que não apoia o avanço desse regime que tomou o nosso país de assalto deve estender uma bandeira preta na janela de sua casa ou na sacada de seu apartamento. Pode ser um pano, um lençol, enfim, algo preto que seja visível da rua. A ideia é que centenas de milhares de janelas demonstrem nossa rejeição perante esse projeto de país que querem nos enfiar goela abaixo. Sei que você já deve estar cansado disso tudo, mas desistir não é uma opção. Se você gostou desse vídeo e acha esse tipo de conteúdo importante, ainda mais com toda essa perseguição às vozes conservadoras, considere de verdade ser um apoiador do canal. Pode ser com qualquer valor. Minha chave Pix é o e-mail luiscamargopix@yahoo.com. luiscamargopix, tudo junto, @yahoo.com. Não tem BR. Ou se preferir, o link do nosso Apoia-se está aqui na descrição do vídeo. No mais, curte e compartilha ao máximo esse vídeo. Não esquece de deixar aquele comentário esperto para ajudar na relevância. E me siga em todas as redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook, no Telegram e no Rumble, @LuisCamargoVlog. Então até o próximo vídeo, valeu!